para você que está nos assistindo aí pelo Raio Online. Eu sou a professora Nathalie Ritter e hoje nós vamos estudar uma lei que cai aí em muitos concursos, né? Então vai servir aí para vários concursos que você vir a prestar, que é a Lei 8.112. A Lei 8.112, gente, ela é a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores. Por que essa lei ela é importante? Porque é a partir dela, foi a partir dela que a maioria dos estatutos dos servidores públicos, eles foram feitos. Então, eles tiraram essa lei por base, digamos assim, para fazer os outros estatutos, tá? Mas eu chamo a atenção para vocês uma coisa. As diferenças, as peculiaridades que essa lei, ela tem com relação aos outros estatutos, tá? Então, nós vamos tratar aí da Lei 8.112 de 90. Primeira coisa, ela é de 90, ou seja, ela é uma lei que foi feita, que foi editada, né, publicada logo depois da Constituição. Então, ela tem aí, 2 anos após a Constituição, as previsões constitucionais, veio essa lei para regular aquilo que a Constituição pedia com relação aos servidores públicos. Então, essa lei, tudo o que foi de encontro à Constituição, ela foi se adaptando, tá? Ela já foi feita praticamente sem violar a Constituição Federal e aquilo que foi sendo violado foi sendo revisto, aí, adaptado ao longo desses anos. Então, a Lei 8.112 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Então, o que a gente está querendo dizer? Que essa lei, ela se aplica em âmbito federal, tá? Então, âmbito da União, as autarquias e as fundações federais, beleza? Para a gente começar a ter pelo menos aí um rumo, um norte do estudo dessa lei, eu vou passar aqui para vocês esse gráfico que eu fiz, fazendo uma análise aí de questões anteriores, questões cobradas sobre essa lei com base nas bancas, tá? E aí eu vou chamar a atenção para vocês para os pontos principais. Isso aqui, gente, é importantíssimo para o seu estudo. Por quê? Porque você vai focar naquilo que é mais cobrado, correto? Ah, professora, quer dizer que o resto da lei eu não vou estudar? Não é isso, mas é que você sabe qual é a tendência das bancas ao cobrar essa lei, tá? Nós temos aqui alguns assuntos que são os que são mais cobrados. O assunto mais cobrado que nós temos aqui são as formas de provimento. Nós vamos tratar isso na nossa aula. Outro tópico mais cobrado, a diferença entre cargo, emprego e função pública. Transgressões disciplinares e as suas penalidades. Se eu cometer tal transgressão, como que eu vou ser punido? Vai ser com multa? Vai ser suspensão? Vai ser punível com demissão? Isso também é bastante cobrado em prova. Requisitos para você ingressar na carreira, bem como o princípio do concurso público, informações referentes aí ao concurso público. E aí, equiparando aí meio juntos os direitos e as vantagens que a gente tem, porque a gente não tem só obrigação, né? Como servidor nós teremos aí também direitos e vantagens e também sobre o processo administrativo disciplinar, tá? Então são os pontos mais cobrados. Além desses, eu também pontuei aqui a questão do estágio probatório, os deveres e os prazos prescricionais, beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, dá uma olhadinha com calma nesse gráfico depois, para vocês pontuarem aí junto com o conteúdo de apoio de vocês, com o caderno, saber certinho quais conteúdos você vai ter que revisar de forma mais ferrenha, digamos assim, tá? Para ter um melhor desempenho aí na sua prova. Então, vamos lá. Conceito. O que essa lei é? Para que ela serve? Então, essa lei, ela institui o regime jurídico dos servidores públicos civis. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não se aplica a militares, tá? Então, são apenas a servidores civis da União, das autarquias, inclusive as autarquias em regime especial, tá? E das fundações públicas federais. O artigo 30 da Constituição Federal, ele aduz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios irão instituir, né, no âmbito de sua competência, cada um seu regime jurídico, cada um no seu quadrado. Então, o município vai ter o regime jurídico dele, o estado vai ter o regime jurídico dele e a União vai ter o seu regime jurídico. Com
os planos de carreiras para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, tá? Então, nós temos aí a previsão constitucional que solicitou que os membros, né, os entes políticos aí instituíssem os seus regimes jurídicos e aí surgiu a necessidade da edição da Lei 8.112, tá? Assim, foi editado essa lei e ela é uma lei de norma de caráter federal, ou seja, ela é aplicável aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional apenas da União, tá? Apenas da União. É aplicável a servidores públicos estatutários. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que assim a gente vai excluir os empregados públicos e os agentes políticos. Então, ela vai ser aplicada àqueles servidores que serão regidos por um estatuto, que é, no caso, essa lei. Quem for empregado público, contratado no regime de emprego público, ou quem for agente político, não está sujeito aí a essa lei, tá? Então, atenção, a aplicabilidade dessa lei, a quem é aplicado, como vai ser aplicado, tá? Vamos falar um pouquinho, até já que a gente falou aí essa questão da aplicação, a lei ela inicia, quando você começa a ler ali seus primeiros artigos, ela começa a trazer algumas informações importantes para você. E esses conceitos, eles são muito cobrados em prova, tá? Que é, por exemplo, o conceito de servidor, o conceito de cargo público. O que é o servidor para a Lei 8.112? Professor, por que eu tenho que saber o conceito de servidor para estudar a lei? Porque quando a lei vai se referir a um servidor, você vai saber a quem ela está tratando, de quem ela está falando na hora de estudar, tá? Servidor é uma pessoa legalmente investida em um cargo público. Então, vai ser um indivíduo, uma pessoa física, que vai ter tido a sua investidura de forma legal, tá? Isso aqui é importante porque se for uma investidura de forma ilegal, o ato ele não tem validade, tá? Então, legalmente investida em um cargo público. Ok, professora, então o que é um cargo público? Um cargo público, pessoal, é um conjunto de atribuições e responsabilidades, tá? Que vai ser prevista aí na estrutura organizacional da administração, que devem ser cometidas a um servidor. Então, é um conjunto de atribuições. O cargo é isso, um conjunto de atribuições e responsabilidades que existe ali na estrutura da administração e essas atribuições, essas responsabilidades, elas serão dadas, serão cometidas a uma pessoa, que será, no caso, um servidor, que é uma pessoa legalmente investida em um cargo público, tá? Então, é um conjunto de atribuições. Essa palavra é uma palavrinha-chave para você se lembrar o conceito de cargo público, conjunto de atribuições, tá? Aí, nós temos uma previsão constitucional que é com relação à acessibilidade do cargo público. O cargo público ele é acessível a quem? Conforme a Constituição Federal e a Lei 8.112. Eles falam o seguinte, que os cargos públicos eles são acessíveis a todos os brasileiros, tá? Serão criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, um cargo público, que é esse conjunto de atribuições, ele será acessível a todos os brasileiros. E mais, eles falam que esses cargos terão que ser criados por meio de lei. Isso quer dizer o quê, pessoal? A gente tem aqui o princípio da reserva legal. O que o princípio da reserva legal ele traz? Ela traz que somente por meio de lei pode-se criar cargos, tá? É essa a ideia. E cada cargo vai ter uma denominação própria. Nós temos o cargo de escrivão de polícia, nós temos o cargo de agente de polícia, nós temos o cargo de delegado de polícia. Cada um tem a sua denominação, correto? Os vencimentos serão pagos pelos cofres públicos, então isso quer dizer que quem vai te pagar vai ser
a administração pública. São os cofres públicos que vão ter o dinheiro para te pagar, tá? E eles poderão ser de provimento efetivo ou em comissão. O que quer dizer que esse cargo ele pode ser de provimento efetivo ou em comissão? Os cargos de provimento efetivo, pessoal, são aqueles que dependem de prévia aprovação em concurso público. De forma bem rápida, porque depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais com relação a essa questão do concurso público. Os cargos de provimento efetivo, você vai lá e presta uma prova, seja ela de títulos, uma prova ou de provas e títulos, né? E você precisa ser aprovado nesse concurso para você ter acesso a esse cargo efetivo. Então, se você fez um concurso e para um cargo, e esse cargo é regido aí pelo estatuto, esse cargo seu é chamado cargo efetivo. Isso quer dizer que este cargo, ele não é de livre nomeação ou de livre exoneração. Isso quer dizer que para você entrar, você tem que ser sabatinado por um concurso, por uma prova. E para você poder sair, tem alguns requisitos também, tá? Você não pode simplesmente ser mandado embora de qualquer forma, beleza? Agora, é aí que mora a diferença dos cargos em comissão. Os cargos em comissão é o contrário do efetivo, porque ele é de livre provimento, nós vamos falar as formas de provimento posteriormente, e de livre exoneração. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso nomear uma pessoa para aquele cargo a qualquer momento e eu posso exonerá-la a qualquer momento, de forma livre. Eu não preciso justificar, eu não preciso dizer por que eu estou nomeando e por que eu estou mandando essa pessoa embora, tá? Então, em cargos em comissão, tem essa característica de livre provimento e de livre exoneração. Só que, qual é a outra característica que os cargos em comissão têm? Pode qualquer cargo, qualquer tipo de serviço pode ser feito por meio de cargo em comissão? Não, porque a regra é o concurso público. Os cargos em comissão, eles são a exceção. E aí, nós temos que os cargos em comissão, eles são criados apenas para o desempenho de atribuições de direção, chefia e assessoramento, tá? Então, o cargo em comissão pode ser qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de atribuição? Não, apenas para direção, chefia e assessoramento, beleza? Então, cargo de provimento efetivo, aquele que você precisa fazer um concurso para você poder entrar. E os cargos em comissão são aqueles de livre nomeação e de livre exoneração. E são direcionados para atribuições de direção, chefia e de assessoramento, tá? Lá no artigo 37 da Constituição Federal, eles falam que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerão aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, inciso 1º, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que se você é brasileiro, você poderá ser acessível aí o cargo público para você, desde que você preencha os requisitos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses requisitos, porque eu comentei com vocês lá no início que eles são cobrados em prova, correto? E para os estrangeiros, para os estrangeiros, pessoal, será na forma da lei. Isso quer dizer o quê? Que quando se tratar de estrangeiros, a lei, de forma específica, vai dizer como aquele estrangeiro pode ter acesso a um cargo público, tá? Então, os cargos públicos, eles não são privativos aí de brasileiros, tá? Nós temos aí alguns cargos que são privativos de brasileiros natos, né, que a gente estuda lá no direito constitucional, porém, a regra é que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, natos ou naturalizados, não importa, é brasileiro, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, porque se colocar que é apenas a brasileiros natos, está errado. E os estrangeiros podem? Podem. De que jeito? Na forma que a lei prever, na forma que a lei do próprio cargo trouxer aí as informações, trouxer aí as particularidades
delas, tá bom? Então, o artigo 37, que traz aí essa previsão constitucional com relação a essa acessibilidade, como vai ser acessível os cargos públicos para os brasileiros e para os estrangeiros, tá? Professora, estrangeiro então pode prestar concurso público? Pode sim, conforme tiver na lei do cargo aí essas previsões, beleza? Eu vou encerrar esse bloco aqui com vocês, para ele não ficar extenso, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre concurso público. E esse primeiro bloco serviu para a gente dar uma abertura, uma iniciada aí, entender o que nós vamos estudar de agora em diante.